Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Oi, gente, tudo bem? Hoje no nosso programa a conversa vai ser sobre duas questões que eu acho assim bem importantes sobre o estímulo à leitura em família. A primeira delas diz respeito a como nós podemos incentivar e disseminar o hábito da leitura, não somente em nossas casas, mas também nas casas de outras famílias. E isso me ocorreu hoje, né, para falar no programa, porque eu participei de uma festa de aniversário de 1 ano de um filho de uma colega. E eu, invariavelmente, quando sou convidada para festas, eu acabo dando livros de presente. Porque eu acho que é uma boa maneira de fazer com que a família em questão, não é, se dê conta, ou pelo menos, se ela não tem esse hábito, né, ela sinta-se encorajada, então, a se apropriar dos livros, não é, e compartilhar com seus filhos. Nessa família, da qual faz parte essa criança que aniversariava hoje, já acontece muito isso, é uma família que já é leitora, então, portanto, eu só contribuí, não é, levando um livro, e eu procurei escolher um livro adequado à idade da criança. Já dei um livro um pouquinho mais avançado, que a mãe poderá usar, né, numa etapa mais adiante, quando a criança já estiver um pouquinho mais velha, né? Mas eu dei 2 livros, então um mais adequado para uma criança pequena, a criança de 1 ano, e dei um outro assim que poderá ser lido numa outra etapa. Mas eu dei livros. Então é uma coisa que muitas vezes nós não nos damos conta. Quando nós vamos para festas de criança, a nossa primeira tendência é pensar em brinquedos. Claro que há muitos brinquedos legais, não é? Não estou invalidando essa possibilidade. Mas se nós pudermos, não é, optar por livros, eu acho que vale muito a pena nós tomarmos esse caminho. E hoje em dia há uma gama muito grande de opções de livros infantis e mesmo para adolescentes e pré-adolescentes que nós podemos escolher para presentear os pequenos. Com relação ao meu filho, né, toda vez que ele vai para alguma festa de aniversário, toda vez que ele é convidado, então a nossa opção aqui em casa é por livros e eu levo meu filho junto para fazer essa escolha. Porque muitas vezes ele já conhece, obviamente, né, melhor o colega, e se o colega já tem o hábito de leitura, ele já sabe qual é o gosto, então me ajuda a escolher. E se é um coleguinha dele que não tem o hábito, então nós dois juntos procuramos escolher um livro que, com base no perfil desse colega, a gente já sabe, assim, né, que tal ou tal livro vai agradar mais, e pode ser ali, então, inclusive, o início, não é, do despertar do gosto pela leitura. Então, a primeira coisa que eu queria sugerir para vocês hoje, como dica, é que aproveitem essa oportunidade das festas de aniversário, então, para despertar o gosto pela leitura, para disseminar, não é, o prazer pela leitura, para espalhar os livros por aí, não é, nas diferentes famílias, nas casas, não é, dos conhecidos, dos amigos. Bem, a segunda dica que eu gostaria de dar hoje diz respeito, assim, ao cuidado que a gente precisa ter com a escolha dos livros que a gente vai indicar ou ler para os filhos. Não é uma novidade, eu já falei isso em outros programas, mas eu gostaria de retomar esse ponto, tá? Então, uma primeira coisa que eu procuro fazer, tá? Quando meu filho já leu os livros que ele queria ler, que foram escolhas dele, aí ele já não tem mais o que ler em casa. O que eu procuro fazer? Assim, nas minhas saídas, não é? Eu vou a alguma livraria e aí eu fico garimpando nas estantes e procuro achar algum título assim que eu acho que tem a ver já com o perfil leitor do meu guri. Isso é uma coisa bem importante, assim, ó, os pais, né, precisam ficar atentos a essas escolhas dos filhos e procurar, claro, ampliando esse horizonte, né, porque, por exemplo, daqui a pouco eles só querem ler livros de youtubers, não menosprezando youtubers, porque há livros de muita qualidade, muitas vezes indicados, né, que a gente sabe que tem perfis e perfis, né, nós aqui em casa somos muito críticos, a gente procura
fazer uma seleção, né? Tem certos livros que não entram aqui em casa, né? E até porque meu filho mesmo também já não quer, ele já tem esse senso mais crítico, não é? A gente jamais impediria se ele quisesse, mas felizmente ele já faz essas opções, não é? Por livros que a gente julga aqui em casa de mais qualidade. Então, eu gostaria de indicar como sugestão, né, este livro aqui, O Segredo de Hip House. Este foi um livro que eu comprei fazendo uma pesquisa aleatória, assim, né? Eu fui nas estantes de uma livraria aqui da minha cidade e eu descobri esse livro, eu achei muito interessante quando eu li a sinopse, não é? E já na indicação aqui, ó, diz assim, ó, uma encantadora mistura de Charles Dickens e Lemony Snicket. Quando eu vi o Lemony Snicket escrito aqui, eu me liguei. Porque meu filho leu o Desventuras em Série, que é uma coleção de 13 livros, nós já indicamos aqui, não é? E aí, quando eu vi que quem avaliou esse livro aqui, né, uma das pessoas que indica, um dos críticos, falou que é uma mistura de Dickens com Lemony Snicket, então esse livro deve ter alguma coisa que agrade ao meu menino, já que ele gostou tanto do Lemony Snicket, no Desventuras em Série. Aí eu comprei esse livro e dei pra ele, ele devorou numa sentada. E nós descobrimos que são 3 volumes, tá? Por enquanto ele só leu esse. E aí eu resolvi que eu leria também, porque na livraria acabou que eu simplesmente peguei pela indicação, pela sinopse, tá? Então esse aqui é uma história que se passa numa casa, que é Hip House. E é bem interessante porque tem toda uma discussão bem social aqui dentro, e política até. É uma casa que é dividida em níveis, não é? E quanto mais baixo o nível, dos níveis em si, em termos de andares, não é? Quanto mais embaixo fica, menos poder tem as pessoas. Então, por aí a gente já vê, né? Na parte bem de baixo ficam os serviçais. E essa casa, ela fica assim, ó, no topo do que eles chamam de um cúmulo, que é um depósito, um super lixão, assim, tá? E aí existe um personagem, que é um dos protagonistas, que consegue ouvir os objetos falam, e ele consegue ouvir. Claro, tem toda uma questão aqui envolvendo esses objetos, é claro que eu não vou contar pra vocês, não é? Mas é muito interessante, eu estou quase no final, né, e eu recomendo pra quem curte esse tipo de enredo, assim. São personagens, assim, que nós classificaríamos como estranhos, não é? Mas existe uma crítica, assim, social bem profunda nessa história. Então, meu guri amou e fica aqui como sugestão. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que também leiam os livros que os filhos de vocês estão lendo. Porque é bem legal de ter uma troca depois nesse momento, não é? Para compartilhar as impressões, enfim, para trocar ideias. Então, aqui estão minhas 2 dicas de hoje, não é? Sobre como incentivar a leitura. Deem livros de presente, façam uma boa escolha, né? Não comprem assim correndo os livros, façam uma boa pesquisa de livros recomendados, interessantes, ou até livros que vocês olhando gostaram, né? E com bom conteúdo. E também, pessoal, observem os gostos dos filhos de vocês para futuras compras. Levem os filhos juntos para fazer as compras também, porque isso é bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e até o próximo programa. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.